Prosseguindo na aula de História de Israel, essa é a quarta aula, falando do cativeiro babilônico e da reconstrução de Jerusalém. Vamos agora para a quinta parte dessa quarta aula, falando de Daniel e Ciro, ou seja, o profeta Daniel e o imperador medo-persa Ciro, que conquista a Babilônia, que vence a Babilônia. Número 1, eu coloquei para nós falarmos sobre o reino medo-persa. E coloquei uma ilustração aí tirada da internet, onde você vê a estátua, como foi retratado no capítulo 2 de Daniel, e 4 animais, como foi retratado no capítulo 7 de Daniel. O leão com asas de águia, representando a cabeça de prata, o urso com 3 costelas na boca, representando o peito e os braços de prata, o leopardo com 4 asas, representando o ventre e as coxas de metal, que é o reino grego. Eu falei, desculpe, o urso é o reino medo-persa, ok? E as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e parte de barro, representando o Império Romano, uma besta indescritível, né? Um animal indescritível. O comentário diz: este reino, diz Daniel, representa um reino inferior ao de Nabucodonosor, ou seja, o reino medo-persa não será tão rico, tão glorioso quanto o de Nabucodonosor. O capítulo 7 descreve esse reino no segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. O Império Persa, ou Medo-Persa, começou em 536 a.C. O homem que conseguiu levar a Pérsia a este êxito foi Ciro. Para compreendermos melhor este império, é bom verificarmos como ele se organizou. A Pérsia não era um país de grande reputação, ele era um grupo de tribos, mas assim, não eram grandes cidades, tá ok? Eu coloco aí um comentário da enciclopédia Novo Conhecer, que diz: por volta de 650 a.C., conta-se que eles não passavam de um grupo nômade, dividido em tribos que pastoreavam pelas regiões montanhosas ao norte do Golfo Pérsico. Seus vizinhos, os medos, eram muito mais evoluídos. Só em 558 a.C., as tribos persas são unidas e organizadas sob a liderança do príncipe Ciro. Assegurada a unidade de seu povo, Ciro domina os vizinhos medos e lança as bases do império que mudaria a história do Oriente Antigo. Conquista o reino da Líbia, cujo rei Cresso entrou para a mitologia como símbolo de riqueza. O próximo objetivo é a Babilônia, capital do Império Caldeu, às margens do Eufrates. A cidade, entre aspas, inconquistável, nós vimos no tópico anterior, as muralhas, as 3 muralhas daquela cidade, era considerada inconquistável. Interessante, uma pausa aqui para explicar a vocês, terá uma outra cidade também que ela vai seguir esse exemplo da Babilônia, vai colocar 3 muralhas, que é a cidade de Constantinopla, hoje chamada de Istambul. E essa cidade, ela por 1000 anos, ninguém conseguiu conquistar a cidade. Né? Não tinha o efeito que Ciro vai utilizar para conquistar a Babilônia, tá ok? Mas ela vai cair com o advento do canhão. Foram feitos canhões gigantescos na época, né, que já tinham descoberto a pólvora, e aqueles canhões acabaram derrubando a muralha. Aí não teve jeito, e a cidade foi conquistada. Mas aqui, a cidade de Babilônia vai ser conquistada de outra maneira, não será com canhão. Então o comentário diz: a cidade inconquistável, entre aspas, que tinha dentro de suas muralhas recursos suficientes para resistir a um cerco de 20 anos, foi dominada sem batalha e sem luta, conforme os dizeres de Ciro. Ou seja, como que uma cidade com 3 muralhas vai ser conquistada sem luta? Nós veremos isso. O comentário prossegue: egípcios, babilônios, hindus, armênios, lídios e inúmeros outros povos foram conquistados.
Bom, eu coloquei para vocês um exemplo de um mapa, né, que ele ilustra, esse mapa extraído da internet, ele ilustra as conquistas e o domínio do Império Babilônio, Persa e Grego. O Império Persa são a linha azul, tá ok? E coloquei também um outro mapa, também retratando agora só o Império Persa, ok? Toda a região que ele conquistou. Se você observar, acaba tendo uma pequena, às vezes, divergência, essas interpretações antigas, como eu sempre falo de datas, tem alguns que dizem que o Império Babilônio caiu em 539, outros 536, tá ok? São datas aproximadas. Ciro morreu em 522 a.C., 14 anos depois de conquistar a Babilônia. Quando Ciro conquistou a Babilônia, esta era governada pelo rei Nabonidos. Ele foi o último rei da Babilônia, ok? E aí tem a questão de Belsazar, que eu já vi com vocês, ele foi, no caso, o regente no momento da queda da Babilônia. Pois bem, então a queda da Babilônia, ela foi realmente algo especial na história. E esse Ciro que vai agora surgir na história, esse Ciro vai ser um homem especial para a história. Especial na história porque ele vai ser considerado assim talvez o primeiro homem que ele vai assim demonstrar um respeito pelas religiões dos outros povos, ok? Ele vai inclusive dar liberdade aos israelitas para eles praticarem a sua religião, vai dar liberdade para eles retornarem para Canaã. Então isso vai ser assim muito importante na história. Ele vai ser uma pessoa muito exaltada, ok? Isaías profetizou sobre Ciro, Isaías o chamou de ungido, tá bom? Eu não vejo o termo ungido ali no mesmo sentido de Messias. É claro que no original hebraico, Messias se traduz por ungido. Então, se alguém for falar no hebraico, ele foi chamado de Messias. Mas você tem sempre que atentar para o significado da palavra. Eu uso o seguinte exemplo. No meu caso, eu sou um diácono? Sim e não. No significado da palavra diácono, servo, eu sou um servo, eu devo ser um servo. Mas o meu cargo eclesiástico é pastor, ok? Então, o meu cargo eclesiástico não é diácono. Então, se alguém perguntar, você é um diácono, ou seja, você tem um cargo eclesiástico de diácono? Não. Então, a palavra diácono descrevendo uma função. Agora, se for perguntar diácono no significado etimológico da palavra servo, sim, eu sou um servo. Então, você veja, a palavra ungido, ela é usada para as pessoas, muitas pessoas no hebraico, ok? Podemos dizer que todo pastor é um ungido, todo pastor é um Messias, mas ele não é o Messias. Isso é importante porque atualmente Israel ele cometeu o erro de chamar o presidente dos Estados Unidos, na época, né, Donald Trump, hoje não é mais ele, chamou Donald Trump de Messias, dizendo que Ciro também foi chamado de Messias, ok? Mas a situação é diferente, você chamar de ungido, a pessoa esse é ungido, em hebraico se pronuncia Messias, ou então chamá-lo de o Messias, fazendo referência do Messias prometido, ok? Então fica essa interessante observação sobre a Babilônia. E existe uma história paralela que conta que Daniel ele teve contato com Ciro. E ele teria mostrado a Ciro a profecia de Isaías, escrita cerca de, no caso agora, cerca de 190 anos antes dele nascer, quase 200 anos em número redondo, cerca de 200 anos antes desse momento,
Isaías citou o nome Ciro, dizendo que ele autorizaria o retorno para Canaã. Nós veremos isso com detalhes mais à frente.